Olá, corretor amigo, corretora amiga. Antes de começarmos a falar sobre o assunto do dia, vou pedir a você me dar uma ajuda compartilhando o canal Corretor Esclarecido com os amigos, com os colegas, com os parentes. Ajudar o nosso canal a ter um aumento na sua visualização, no pessoal de inscrição também. E se você não é inscrito, te convido, se inscreva. Mande para mim uma pergunta, peça também algum assunto específico, tá? E o seu like ao final desse vídeo, agradeceria muito. Bem, o último vídeo eu fiz um comentário e estava um pouco exaltado em relação a audiências públicas ocorridas em relação a um novo plano diretor. Usei o termo de a politicagem vence novamente o técnico. Algumas pessoas, amigas minhas, colocaram esse termo como se fosse algo pejorativo. Jamais eu me refiro ao político ou à politicagem nesse sentido de degradação, mas é uma verdade constatada, ou seja, o voto político não se ateve ao técnico, ao levantamento técnico, às sugestões técnicas, jurídicas e urbanísticas, né? Então, neste sentido, eu quis dizer mais longe, tá? Temos vários exemplos de várias políticas que vêm a somar junto à vida do dia a dia do nosso munícipe, do nosso turista. Então, a politicagem venceu o técnico. Peço a vocês que interpretem sempre no bom sentido, longe de ser pejorativo ou querer indicar alguma coisa nesse sentido. A política, ela evolui, e está evoluindo, né? Tivemos até do Collor, como que é? O impeachment, né? Palavra pouco usada, inclusive. Já tivemos impeachment de prefeito aqui em Caraguatatuba, em outras cidades. Isso é o fortalecimento da democracia, é política, né? Acho fantástico isso. Desta vez, neste cenário, as alternativas legais abordadas na lei do Estatuto da Cidade, como eu mencionei, artigo 28 e 29, aonde autorizam os políticos, né, legislarem sobre essa outorga onerosa ou essa contrapartida ali mencionada. Então não tem nada de pejorativo, né? O político não quis adotar, né? A nossa sugestão era para que ocorresse, infelizmente vai ficar para uma próxima mudança de plano diretor, porque a lei do Estatuto da Cidade menciona no máximo até 10 anos para mudar. Uma das minhas sugestões, inclusive, é que se tornasse obrigatório por lei municipal
a revisão a cada 5 anos, e não como 10, como está no Estatuto da Cidade. A revisão, ela pode ser feita a cada ano, a cada 2 anos. Ela não põe o prazo menor, ela põe o prazo maior, em até 10 anos. Mas pode ser feita com 3, com 4, com 5. Pode ser determinado em lei municipal o número, desde que seja de 10 para baixo, porque atende à lei federal, à lei maior, né? E quero colocar para vocês essa ideia de que, às vezes, o político, querendo atender uma parte de uma população talvez até menor, né? Porque essa população menor é que se mostrou ativa e que frequentou as audiências públicas, a grande maioria não se manifestou. E isso que é a valoração da democracia. Então, eu parabenizo aqueles que conseguiram, mas vai o meu pesar de poderia ter sido feita a mesma coisa com inteligência que a lei nos permite. Transformar uma cidade mais inteligente, se utilizando o melhor dos seus recursos naturais, financeiros. Deixou-se de pensar num ponto de equilíbrio. Então, para a próxima revisão do plano diretor, com certeza vou trabalhar mais naquilo que eu acredito ser melhor para o município, para a minha cidade, onde moro, resido, trabalho, faço o meu lazer e me considero um caraguatatubense. Eu quero agradecer às pessoas que me ligaram, conhecidos, comentando, gostaram muito, mas teve essa palavra que eu utilizei de politicagem, não foi no sentido pejorativo. Obrigado aos amigos que me falaram. E obrigado àqueles que estão me ouvindo agora para saberem que não foi no sentido pejorativo. Assim, encerrado esse assunto, porque agora a Câmara vai votar, então a gente aprendeu uma lição de que tem que se trabalhar mais naquilo que a gente acredita. Só para concluir, o trabalho que eu mencionei dos 2 brasileiros é muito significativo, não para o Brasil, para o mundo. Porque o problema do CA e o problema do TO é utilizado, não é coisa de brasileiro, não é coisa de urbanista brasileiro, não é coisa de engenheiro, arquiteto brasileiro ou de advogado brasileiro. Isso é a ordem mundial. E esse estudo feito com uma seriedade monstruosa, com 525 municípios do Brasil, os 525 municípios maiores do Brasil, deu para levantar, detalhar muita coisa tecnicamente falando, aonde uma das coisas que eles concluíram que é o índice CA é o índice mais importante na definição de um plano diretor. Aonde o CA maior, a gente utiliza menos espaço urbano, né? O CA índice baixo
mais espaço urbano eu ocupo, maior cresce a cidade em tamanho e extensão entrando na zona rural. Outro dado importante, muito bacana desse trabalho, eles somaram todas as áreas urbanas dos mais 5.000 municípios. A soma de todas as áreas urbanas de todos os municípios equivale ao tamanho do estado do Espírito Santo. Ou seja, olha a dimensão que sobra de zona rural, ou que sobra de terra nua no Brasil. É monstruoso o tamanho do Brasil, né? Ah, porque o rio está descendo, ah, porque a água abaixou, ah, porque a floresta... Gente, notícia quentíssima desse ano. Choveu tanto nesse último ano, não foi só agora que teve essas desgraças ocorridas aí, principalmente aqui na cidade vizinha, São Sebastião, mas em todo o Brasil, o nível da água voltou ao nível que era 10, 12, 15 anos atrás. A própria natureza fez com que o nível da água voltasse. Olha que coisa maravilhosa. E nesse sentido, também a ocupação do meio ambiente, ela pode ser regulada assim, pelo um plano diretor bem eficiente, bem pensado. Agradeço a sua atenção, vou pedir o seu like nesse áudio para a gente ter um pouco de audiência, que a gente é hackeado por essa forma, e compartilhar o vídeo, e se inscreva no vídeo e peça para os seus amigos se inscreverem, ajudando o nosso canal. Meu obrigado.